Amigas e amigos, nesta guerra ideológica midiática que a direita move contra o povo, as questões mais manipuladas são os conceitos de direita, de esquerda, de ditadura e democracia. São conceitos que vêm da Revolução Francesa, comentei isso aqui em outra ocasião, um grande salto da humanidade, a Era das Luzes, que jogou luz na Era das Trevas da Idade Média, um salto civilizatório com o lema liberdade, igualdade e fraternidade. Agora, para dar consequência a esse lema, seria necessário ir adiante. Aquilo que o Éric Hobsbawm chamou de a Era das Revoluções, que apenas começou com a Revolução Francesa. Não foi à toa que logo depois da Revolução Francesa ocorreu a Comuna de Paris, porque era necessário, para dar consequência ao lema da Revolução Francesa, liquidar os restos dos regimes anteriores. O capitalismo é basicamente uma mescla de feudalismo, de escravagismo, com as contradições que ele acumulou ao longo da sua luta pela sobrevivência depois da Revolução Francesa. E essa luta é basicamente a base da violência. Já na Comuna de Paris, eles usaram a violência. Eles são conservadores, passaram a ser conservadores imediatamente após a Revolução Francesa. Conservadores de quê? Conservadores dos seus privilégios, de si mesmos. Quando a gente vê agora, e a gente vê isso muito mais claramente hoje, as ideias conservadoras, o que a gente está vendo é a defesa do status quo, da sua condição como classe dominante, dos burgueses como classes dominantes. É tudo que eles dizem que são conservadores no aspecto moral, estético, filosófico, religioso, é para defender o seu status quo, a sua condição de classe dominante, impedir a roda da história de girar, impedir o progresso social. Fizeram também com a Revolução Russa, tentaram matar o poder popular que nascia ali, outro grande salto civilizatório, já no seu nascedouro com a intervenção das grandes potências da Guerra Civil. Também criaram depois as condições para a Segunda Guerra Mundial, para a nova ordem do Hitler, o Pacto de Munique. Pouco se fala do Pacto de Munique, interesses de classes, ideológico, claro, que resultou no Pacto da União Soviética com a Alemanha. Quer dizer, um levou ao outro. Tanto que as ditas democracias ocidentais entraram na guerra só em 1944, a guerra começou em 1939. Eles queriam que a nova ordem do Hitler esmagasse a União Soviética, depois eles se entenderiam com Hitler. Esta é a lógica. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, o regime norte-americano assumiu a lógica da nova ordem, do expansionismo. Aqui na América Latina eu comentei a militarização, o plano Truman, os golpes militares que começaram na década de 1950. E de agora nós estamos vendo o projeto neoliberal, que é a imposição das instituições. Ditadura e democracia tem a ver com isso. Com quem impõe as instituições, a ordem econômica, a ordem ideológica, a ordem política, a ordem social. Claro que é uma ditadura, eles estão impondo uma ditadura. O projeto neoliberal é isso, né? Destrói as democracias, as soberanias nacionais, a autodeterminação dos povos. Nós estamos vendo isso desfilar aqui na nossa frente com esse processo golpista. O país vinha aí num processo de avanço da democracia, com 4 eleições vencidas pelas forças democráticas e populares. Eles viram a viola em caco e apelaram para o processo golpista, a marcha que eles deflagraram em meados de 2013, criaram a Operação Lava Jato e resultou em tudo isso que a gente está vendo aí. Eu estou falando isso porque tem um editorial do jornal Estado de São Paulo que defende simplesmente a revogação da Constituição. Diz aqui o título, que é a reconstrução do Brasil. Seria necessário moldar a Constituição à lógica do golpe. É isso que eles estão propondo aqui. Porque as constituições democráticas brasileiras foram elaboradas em processo de ascensão da democracia de massas, do poder popular. A de 46, logo depois do fim da ditadura do Estado Novo, e a de 88, logo depois do fim da ditadura militar de 64. O editorial levanta questões interessantes. O Eros Grau, por exemplo, avalia que o STF se transformou num grande espetáculo televisivo, em contraste com outros países. Ele cita o caso da França, onde integrantes da Corte Constitucional não desfrutam de qualquer protagonismo perante a opinião pública. Por que isso acontece aqui no Brasil? Aliás, o editorial pergunta também de quem é a Constituição, quem é o proprietário da Constituição. É o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, a STF? O proprietário da Constituição é o povo. Se eles querem fazer outra Constituição, convoque uma Constituinte. Duvido que façam isso. Eles fogem da democracia como o diabo da água benta da missa. Agora, isso que o Eros Grau fala aqui acontece porque o STF foi capturado pela
subjetividade lavajatista da Lava Jato. A Lava Jato é quem põe a agenda do Poder Judiciário e a agenda política. Isso que eu tenho falado aqui, a ditadura de toga, que se fala muito por aí. Não é à toa que o Sérgio Moro vive aí, e outros mais, com as suas palestras, com as suas aulazinhas, com os seus livrinhos e etc, etc. Aliás, ele está lá nos Estados Unidos, lá a convite de uma ONG também, ele esteve no México a convite de uma ONG, agora foi para os Estados Unidos, em Nova York. Acho que faz parte aí das palestrazinhas, das ajudazinhas, essas obscuridades que tem, esse obscurantismo dessa gente, a gente da lama, é o mundo da corrupção e etc. Agora ele foi lá fazer o quê? Defender as tais investigações da Lava Jato, fundadas, segundo ele, em duas questões. O fim do foro privilegiado, que a gente sabe que eles querem isso é politicagem da Lava Jato, isso é pauta da Lava Jato. Querem o fim do foro privilegiado para limpar o país da classe política, eles são do bem, tem o mal. Essa questão que eu venho falando aqui há muito tempo, caíram do céu, são os limpinhos, cheirosos, tira esse povo fedorento aí do poder, não sei o quê. Essa é a lógica. A outra questão é a prisão após a condenação em segunda instância, esse casuísmo, porque até 2016 vigorava uma decisão do STF de 2009. Em 2016 eles mudaram exatamente no auge da caçada infame, indecente, cruel contra o ex-presidente Lula, casuísmo, e ele defendendo isso. Aliás, ele tentou bater boca com o Lula, né? Citou o Barroso, Luiz Roberto Barroso, esse pangaré do STF que eu tenho falado dele aqui. Isso que o Eros Grau fala, um espetáculo televisivo, o Barroso por uma facção, o Gilmar Mendes por outra. Olha aí, como é um conluio, uma composição Lava Jato com Luiz Roberto Barroso, Globo, etc. A subjetividade, o espetáculo midiático de que fala aqui o Eros Grau. E disse que o Moro, dizendo que não tem perseguição política, que não sei o quê, que basta verificar os documentos, que tem lá suspeitas de lavagem de dinheiro, questões como prática de crime e tal. Eu fui ver o processo. Ele está falando para quem? Para bobo, para incauto. Para mim isso não cola. Que eu fui ver, ele sei que ele está mentindo, mentira dele, eu tenho falado isso aqui reiteradamente. Quem tem um mínimo de cognição não sumária, que é a picaretagem dele, sabe que ele está mentindo aqui. Agora vai bater boca com o Lula? O Lula jamais bateria boca com ele, não tem estatura moral, intelectual. Tanto é que ele não cita o Lula, Acho que isso deve causar alergia nele, sabe-se lá mais o quê. Que a Folha disse que foi falar com ele, disse que falou, não respondo a entrevistas de gente processada, falando da entrevista que o Lula deu na Folha. Olha aí, arrogante, estúpido, típico, do fascistinha. Depois dele, não é à toa que falou o Rodrigo Janot, o parlapatão, com o mesmo discurso, a mesma lógica, dizendo que, defendendo aí, meio que pedindo desculpa pela palhaçada que ele fez aí no caso da delação do grupo JBS, essa tentativa de golpe contra o Temer, que eles manipularam muito aí na entrevista do Lula na Folha. Agora eles não levaram o golpe adiante porque a Globo não teve como sustentar a farsa. Era muito grotesca. E a outra facção enfrentou, como disse o Lula, e desmontou a farsa deles. E eles vivem aí mídia para cá, mídia para lá, É assim a manipulação midiática, política, ideológica. Aliás, o Carlos Fernando Santos Lima disse que postou lá no Facebook dele que ele diz, tive a honra de prefaciar um livro, um trabalho coletivo de valorosos colegas do Ministério Público. Se a gente vive fazendo livro, fazendo palestrazinhas, aulazinhas, é o mundo da lama, o mundo da corrupção, e eles confessam, isso que é pior. De que outra forma essa gente se sustentaria, manteria essa farsa se não fosse pelos espetáculos midiáticos, os espetáculos circenses? A mídia é isso, a mídia é do dinheiro. Quem constitui mídia? Qual é a ideologia que frequenta as redações? Quem tem dinheiro para montar cartel, monopólio midiático, como nós estamos vendo aqui no Brasil? Se não a lógica de classes, a questão ideológica. Tudo isso que eu falei aqui, da Revolução Francesa e do processo histórico, civilizatório, etc. Isso aqui é tudo conservadores, anti-civilização, antidemocracia, antipovo. E um outro exemplo, a revista Veja dessa semana traz aí, ela diz que é reportagem, é reporcagem na verdade, falando aí da prisão do Lula, tem um trabalho aí para o dia D da Lava Jato, que ele diz, como tem sido chamado na corporação, que é um trabalho sigiloso envolvendo 350 agentes, avião e apoio militar. É sigiloso para quem? Para a Veja? Não é. Para os outros é sigiloso? Como é que é essa história de sigilo? Como é que é isso? É que eu tenho falado aqui, Isso é uma promiscuidade, Isso é uma zorra total. Isso é malandragem. Só tem artista aqui, Só gente do bem, cidadão do bem. A espuma da mídia, os grunhidos da rataria pretoriana. Tirando isso, a fotografia que a gente vê é outra muito diferente. A expressão da realidade,
a expressão das ideologias na prática. E nós estamos vendo aí o caso da privataria da Petrobras. Estão anunciando mais um lote aí de privataria, mais uma venda de ativos aí da Petrobras, de reservas, coisa do tipo. Não é à toa que o Fernando Henrique falou que o candidato do mercado é de direita, né, não ganharia as eleições. É lógico que se eles assumirem o que eles defendem, quem são os conservadores e tudo mais, eles não ganhariam absolutamente nada, seriam escorraçados. Teria um acerto de contas históricos como teve na Revolução Francesa. Essa que é a verdade. Quem vê a Revolução Francesa é um exemplo para a gente entender a atualidade, né? Essas maquiagens que a gente vê por aí, né? Não é à toa, eu tenho falado aqui desde o Partido Nazista, que tinha nacional socialismo dos trabalhadores, porque se eles dissessem a verdade, quem são de verdade, a história seria bem outra. Aí tem MBL, Movimento Brasil Livre, os partidos da direita que eu tenho falado aqui, sempre tem trabalhismo, tem socialismo, social, né, tem democrático. Por que não põe lá nazista, né, fascista, neoliberal? O MBL, por exemplo, podia se chamar Movimento Neoliberal. Por quê? O Churchill teria dito, né, que os fascistas do futuro se definiriam como antifascistas. Eu não sei se ele falou isso ou não. Eu li as memórias dele, vou até mostrar aqui. Fui procurar aqui, é um cartapácio. Tinha lido já há algum tempo, fui dar uma revisitada para ver se achava. Eu não vi isso aqui. Pode ser que ele tenha citado em outra obra. Mas a frase é absolutamente verdadeira. É exatamente o que nós estamos vendo aqui. Esse Kim Kataguiri, eu nunca sei dizer o nome dele aí, né, Bolsonaro, né, são uns acelerados. Parece que tem uma síndrome nesta gente. Síndrome de cachorros loucos, é uma ansiedade, né, para se fazer parecer com Adolf Hitler, né, essa índole fascista para impor suas loucuras aos gritos, como fazia o Hitler, né? Eu não sei se os alemães entendiam o que eles diziam, não sei se os brasileiros entendem o que o Bolsonaro fala, né? O que esse Kim Kataguiri aí fala também, esses acelerados, Magno Malta, esses doidos que tem por aí, né, fascistas e mentirosos. Na verdade, se a gente for comparar as coisas, a gente vai ter uma fotografia, conforme eu disse, muito diferente do que a direita e do que a esquerda. A esquerda tem a verdade, tem os fatos, vai na essência da coisa, vai na raiz da coisa. Até os nomes, o Partido Comunista do Brasil, por exemplo, não emite o nome, é comunista, vai lá ver no programa dele, é comunista. O Partido dos Trabalhadores, né, que é de esquerda, é necessário ver o programa, o que expressa o programa desses partidos, o que diz os falsos, os fakes, os partidos fakes aí, né, e ver o que dizem os partidos que se assumem como de esquerda. O que dizem os programas que propõem, como agem, enfim, a ideologia, a ideia, o progresso social, a democracia, a soberania popular, a soberania do povo, a autodeterminação dos povos, etc, etc. Né? É necessário que a gente vá na essência da coisa para a gente entender. E a esquerda tem essa grande vantagem. Não é à toa que a direita ataca. Não é à toa que atiça os cachorros loucos, não é à toa que atiçam os Hitlers da vida, os Kataguris, os Bolsonaros, os Magnus Maltas contra a esquerda, não é à toa. Não é à toa que jogam bombas, fazem guerras e tudo mais. A ideia de paz, de solidariedade, a ideia do lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, não faz parte da lógica deles, do mundo deles. É isso aí. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.